Bom dia a todos. Quero agradecer a casa pelo convite novamente, de poder estar aqui, que a gente possa compartilhar um pouquinho desse momento e de alguma forma nessa troca, porque mesmo que vocês estejam sentados, não há convívio sem pergunta, não existe troca, não existe uma vida sem troca, né? Só o simples fato do olhar de vocês, né? Isso já começa um tema que a gente está desenvolvendo hoje, autorresponsabilidade. Então, seja uma pessoa que cruza o caminho da gente no ônibus, no metrô, ela deixa um pouquinho dela e a gente um pouquinho de nós. Sempre há uma troca, sempre há uma pergunta constante. E isso nos leva à autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade é saber que onde eu estiver, o que eu estiver pensando, faz parte de um movimento, de uma onda. Eu crio ondas e recebo ondas. Nesse movimento que nós estamos aqui, eu emito uma onda, que é uma onda sonora, que é propagada pelo ar e chega no pavilhão auditivo de vocês, ecoa dentro de vocês e vai até o nível da alma e volta em fração de segundos. Em uma fração de milésimo de segundo a gente pode acordar inúmeros potenciais, como também adormecer muitos potenciais. Então é um convite que a vida faz, cada vez que a gente abre os olhos e fala bom dia para a vida, fala um sim para a vida. Esse sim para a vida é um sim para tudo que, de alguma forma, ela nos convida a rever posturas, rever conceitos, porque autorresponsabilidade passa por autoeducação. Então a gente tem, vamos dizer assim, inicialmente quando nós entramos na vida, nossos pais nos ensinam um referencial. E nem sempre eles estão totalmente acordados para nos darem os melhores ensinamentos. E ao longo da nossa consciência, quando ela vai despertando, nós temos que rever conceitos. E às vezes alguns paradigmas ou parâmetros que foram nos passados estão equivocados e precisam ser ressignificados. E para ressignificar coisas que às vezes a gente cristalizou dentro de nós e que de alguma forma a gente acha que aquilo é e não tem como mudança, né? É importante a gente rever conceitos. Muitos dos ensinamentos que a gente recebe do Cristo ficam mais na palavra do que na vivência, porque é muito difícil o que Ele nos ensinou. Viver em paz, em equilíbrio, em comunhão. Se a cada momento que a vida, né, nos toma uma fechada, a gente já reage. Nos tornamos pessoas reativas. Então, ao entrarmos na vida, às vezes nós somos educados pelos nossos pais, eles nos ensinam algumas coisas, alguns parâmetros, pelos que eles aprenderam. E aí precisamos ressignificar esses parâmetros. Mas como a gente congelou alguns conceitos, fica mais difícil. Nós criamos uma máscara social para sermos aceitos, para sermos bem-vindos, pois desse jeito, nessa situação, nessa estrutura familiar, eu sou bem-vindo. Mas aí eu vou para a vida. E lá na vida, aquele modelo às vezes não encaixa. Às vezes eu não me sinto pertencente, às vezes eu não me sinto bem-vindo. E aí eu acabo fazendo coisas que são contrárias aos meus princípios internos e que começam a chocar. Esses choques internos é o que a vida está nos convidando a rever conceitos. Como o nosso amigo falou, nós estamos adentrando a um período agora, né, que está dizendo, por exemplo, esse choro, não é nada de errado, isso faz parte da psicosfera. A gente tem que começar a entender. A criança não está atrapalhando, pode ficar na palestra. Nós é que temos que começar a aprender a lidar com essas adversidades que a vida está trazendo. Quando a gente começa a aprender, nós não nos deixamos ser arrastados por esses movimentos contrários. Quando você sabe plenamente, e aqui eu quero trazer um pequeno texto que fala basicamente sobre isso. A fé necessita de uma base,
E essa base é a compreensão perfeita daquilo que se deve acreditar. Para acreditar, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Acreditar-se porque se tem a certeza. Só se tem a certeza quando se compreendeu. Eis porque não se dobra, pois somente é inabalável a fé que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Quando a gente tem uma certeza interna, independente do que o movimento da vida está nos trazendo, isso não é uma cristalização, e sim é uma coisa que vem do nosso íntimo. Nós não nos deixamos ser arrastados pela psicosfera, pelos meios, né? O ditado popular, né? Se uma maçã podre vai apodrecer o restante do cesto, isso é um equívoco, porque eu só me contamino ou me contagio sobre aqueles aspectos porque essas matrizes já existem dentro de mim. Uma maçã que não tem aqueles mesmos princípios pode ser colocada no meio de um cesto que já está em depuração, que ela não apodrece. Isso já é uma coisa, é um fato. Uma pessoa que não tem os princípios, que ela é incorruptível, ela pode estar no meio de outros que estão, vamos assim, ainda perdidos no umbral pessoal delas. Chico Xavier foi um exemplo desses, né? Foi colocado dentro de um contexto e diversas vezes convidado, né, pela vida para mudar as diretrizes dele, e nunca foi corrompido. É dessa base interna que nós precisamos trazer para fora. Essa é a autorresponsabilidade e a autoeducação. Se eu tenho princípios que ainda estão equivocados, temos que aprender a ressignificá-los. Se eu ainda tenho mentira, vaidade, ciúme, inveja, raiva, reatividades, não há nada de errado em ter isso. O que importa é como a gente vai fazer com esses sentimentos e o que a gente pode, de alguma forma, manifestar e transformar com esses sentimentos. Tem uma outra parte que é de Kardec também. O homem que se esforça seriamente por se melhorar, assegura para si a felicidade já nesta vida. Há uma necessidade que nós nos esforcemos constantemente. Esse esforço não é um esforço pesado, não é um esforço ruim, é um esforço a benefício nosso, de transformação. Então, se eu fui educado, vamos dizer assim, por algumas coisas, alguns parâmetros que eu sei que hoje me fazem mal, mas se eu só ficar apontando o dedo, você é o culpado, você é desse jeito, meu pai, minha mãe, meu vizinho, quem me criou, por causa dos meus ressentimentos, das minhas mágoas internas, eu não vou sair de lugar nenhum. Eu vou sempre achar, né, que eu sou a vítima e o mundo, né, de alguma forma tem que me dar respaldo de volta. Isso chama-se imaturidade. Para que nós possamos ter maturidade verdadeira, precisamos desenvolver autorresponsabilidade. E a autorresponsabilidade é saber que uma parte do que está acontecendo na minha vida, vão pensando vocês, nas adversidades que a vida apresenta para vocês, na atualidade, é contributo meu. Eu atraio isso é uma lei de causa e efeito. Então aquela situação, aquele patrão, aquele marido, aquela esposa, aquele filho, é uma parte minha? Sim. Em algum nível, você se contribuiu, você se comprometeu a fazer uma transformação pessoal. Porque cada vez que a gente entra no planeta, a gente vem com um propósito de vida. Então, cada vez que eu entro aqui, eu tenho uma meta. E muitas vezes a gente se desvia dessa meta. Porque a vida nos convida constantemente, né, por essa sedução, para as nossas paixões. E essas paixões precisam ser ressignificadas.
esses sentimentos que ainda não estão alinhados com as diretrizes. Se 1% do nosso cristianismo, proferido pela palavra, for vivenciado, nós transformaríamos imediatamente o que a gente tem. Mas muito do que a gente fala está sempre da boca para fora. Graças a Deus. Que seja assim, né? Não foi porque Deus quis. Então, se foi porque Deus quis, ou qualquer outro provérbio que a gente fala sem pensar, é de novo uma questão de reatividade. Eu preciso perceber o que sai da minha boca, o que sai tão reativo. Por que eu, em algum nível, em algum momento, nem paro para pensar? O homem se esforça seriamente. Eu preciso me esforçar diariamente. Eu preciso me estudar diariamente. A vida não está aqui para a gente ficar passando tempo. Aliás, o que nós temos, um dos maiores bens preciosos que nós temos na vida é o tempo. Porque quando menos espera, já foi. Uma encarnação já foi. Quando você menos espera, a situação já passou, a oportunidade que você teve para falar um sim ou um não, que era necessário, porque às vezes a gente fala que só falar sim é bom, dependendo da situação. Se eu tenho um traço de inferioridade dentro de mim, no sentido de desvalor, se eu só me submeto ao outro, falar não é essencial para a mudança do meu padrão. Só que se eu estou atrelado a uma estrutura porque a gente entra em padrões dentro de uma empresa, dentro de uma família, dentro de um relacionamento, onde a gente cristaliza. Quando eu falo de se esforçar, é rever conceitos, rever posturas. Se eu tenho aquele modelo e eu sei viver só com aquele modelo, tem alguma coisa que em algum momento a vida vai me chocar, vai reverberar dentro de mim, me convidando à mudança de postura. E essa mudança de postura, ela é essencial para a gente rever o quê? Sentimentos que estão de alguma forma equivocados e que normalmente estão gerando o quê? Dor e sofrimento. Porque a partir do momento que você começa a rever, tem mais autorresponsabilidade, autoeducação, gentileza com você mesmo, porque para você trabalhar essas naturezas, esses aspectos com você tem que ter muita gentileza, muito carinho com você, porque trabalhar essa natureza inferior, vamos dizer assim, que é o ciúme, a inveja, que todos nós temos, a gente precisa tirar esse véu de que não, eu não sinto, ou então como a gente vê deturpado na nossa sociedade, os arrastamentos, né? Não, o relacionamento tem que ter um quê de ciúme, porque se não tiver um quê de ciúme, ele não gosta de mim. Isso é um equívoco. Isso é uma forma de destruir as nossas relações. Isso é uma forma de não termos respeito um pelo outro, de não termos, no mínimo, uma credibilidade para com o outro. Aí eu fico enlouquecido, eu vou ver o celular, a carteira, vou ver as ligações. Tudo isso são formas deturpadas de mostrar que você não respeita, que você não se respeita porque você não se valoriza e porque você também não confia. E onde não há confiança, não há possibilidade de que a gente consiga crescer, florescer. Isso seja num trabalho, seja num relacionamento afetivo, seja com um amigo, seja com um aluno, um professor, que se você vai lá e você desdenha do que ele está te ensinando, tudo isso você tem que pelo menos colocar em prova. Vou experimentar, assim como eu estou falando para vocês aqui. Tentem experimentar. Eu não estou falando que isso aqui é uma verdade única, mas é fruto de experiência, é fruto do que eu venho vivenciando, do que eu venho estudando há um bom tempo. Então eu convido vocês aqui, o meu compartilhar é para que vocês revejam esses conceitos, que quando eu comecei a rever eles, fizeram uma grande diferença na minha vida. Você para de perder pessoas no meio do caminho, você para de deixar de achar que as pessoas são descartáveis, porque na nossa sociedade, no nosso meio, tanto faz como tanto fez, aí mais um. É como se eu comprasse um celular, como a gente vê na atualidade, eu compro um celular hoje, 5, 6 meses ele já está obsoleto, e eu descarto esse celular porque eu quero outro. É uma compulsão constante. E esse consumismo que a gente vê na sociedade é fruto deste pensamento. Só que assim como eu ajo com um celular,
eu ajo com a água, eu ajo com o computador, eu ajo com os meus bens, eu ajo com as pessoas que estão à minha volta. Não tem como ser diferente. Quando eu revejo a minha postura, quando eu mostro uma nova postura, onde eu vou fazer o máximo com o mínimo, porque nós precisamos rever conceitos. A natureza, que é um reflexo do divino, está nos convidando a rever os conceitos com a água, por exemplo, na atualidade. Veja a importância e o quanto de descaso que a gente tinha, que nem levava em consideração. Hoje você estava vindo para cá, pilhas de tambores de água, pilhas de caixas d'água, porque as pessoas estão ficando com medo da falta de água. Porque antes nem dava assim. Tem sobra, eu abro a torneira e deixo esparramar. Isso é energia. E tudo que é uma fonte de energia, assim como os nossos pensamentos, precisamos rever esse conceito. Nós pensamos em número, em média, segundo Joana de Ângeles, 95 mil pensamentos dia. É um jogo constante, ininterrupto. Precisamos rever, inclusive, o tipo e o teor de pensamento que temos. O que adentra, o que nós apertamos o botão da televisão ou do controle remoto e deixamos adentrar os nossos lares, principalmente em momentos muito delicados que a gente, ao estudarmos nesse processo de autorresponsabilidade e autoeducação, nós começamos a perceber que num simples copo de água, a vibração que a gente emana, que num passe espírita eu emano, imanto a água e dou a água para a pessoa. Essa água imantada vai adentrar no seu universo e vai auxiliar para reverter, às vezes, uma enfermidade. Nosso corpo é, em média, 90% água. Eu ligo a televisão, aquelas informações que adentram, dependendo do teor, ressoam nesse universo. Junta com o meu tipo de pensamento, o meu tipo de sensação e sentimento. Isso se potencializa. Então temos que escolher realmente, saber escolher o que queremos deixar adentrar, do que nós nos nutrimos, seja visualmente, seja através de um livro, seja através de uma boa conversa, do que nós estamos nos nutrindo diariamente. E rever conceitos, rever pensamentos. Porque essa revisão diária, é importante que a gente saiba que isso aqui é uma revisão diária. Porque antes da gente deitar na cama, que a gente faça essa reflexão. Eu consegui ser uma pessoa um pouco melhor comigo inicialmente e depois com o outro, que é amar a si mesmo como ao próximo. Não é isso? Então eu consegui dar um pouco mais do meu melhor hoje. Eu consegui fazer algo de diferente. Eu consegui rever alguma postura. Não é fácil, gente. Não é simples. Porque normalmente é isso que eu estou falando. A gente cristaliza. Porque quando a gente cristaliza esses aspectos, isso, na verdade, o que a gente está trazendo é que já vem, não é só nesta, mas já vem de outras possibilidades. E que a gente às vezes rateia e fica patinando na mesma situação. Nos mesmos velhos melindres, nos mesmos velhos ciúmes, nas mesmas velhas invejas. Precisamos rever, Jesus não fala brilhe sua luz, mas para brilharmos na nossa luz, precisamos em alguma instância revermos o nosso umbral pessoal, os nossos medos, os nossos ressentimentos. Então, autorresponsabilidade tira pelo menos esse pensamento de que o outro é responsável pelas minhas adversidades. E eu faço uma reflexão no ponto assim: qual a minha parte, ou qual a minha parcela para esta situação que eu estou vivendo na vida? Quando você começa a se responsabilizar por isso que está acontecendo entre eu e o outro, entre eu e as adversidades, eu imediatamente começo a ter uma postura diferente. Eu paro de delegar as coisas aos outros para me responsabilizar. Uma das coisas que a gente vem aprendendo com o despertar da consciência,
que é na postura da alimentação especificamente, um simples prato de comida parece, né? Então, este que está morrendo na forma que vai adentrar no nosso universo, que o energismo desse alimento vai entrar dentro do nosso universo para se transformar mais ali na frente, né? No que eu faço, no que eu falo. Então, é um convite que a natureza nos dá para que nós possamos nos nutrir, mas precisamos saber do que estamos nos nutrindo. Lembra do que eu estava falando da televisão? Então eu sento para comer na frente da televisão. Aí, dependendo do teor do que está passando ali, eu tenho uma ressonância dentro do meu universo. Dependendo da informação que está vindo ali, eu estou me alimentando do quê? Eu estou alimentando meu corpo, mas minha atenção está ali. Então eu estou nutrindo o quê? Às vezes medo, raiva e tantos outros aspectos que são comumente pulverizados na nossa atualidade. Precisamos rever conceitos. Por exemplo, no momento da alimentação, que é um processo da autoeducação e da autorresponsabilidade, simplesmente você sentar e olhar para aquele alimento e saber que você pode ter gratidão, que a irradiação dessa gratidão vai passar por todos, por exemplo, quem fez a comida, quem transportou o alimento até lá na terra. Quando eu faço esse único pensamento de gratidão, eu irradio gratidão a toda essa cadeia de pessoas. Lembra no comecinho que eu falei que quando a gente passa por uma pessoa, a gente deixa um pouquinho e recebe um pouquinho de cada um? Todo o contributo de todas as pessoas chega em algum nível num simples prato de comida, que não é tão simples hoje, a gente tem visto. Que a magnitude que tem esse alimento, que vai adentrar no nosso universo, a responsabilidade que nós temos sobre ele e a forma com que eu me alimento também, para a gente transformar alguns sentimentos. Eu percebi dentro desse estudo que a gente, só no ato de mastigar, nós podemos transformar inúmeros sentimentos, dando como base, que eu percebi mais claramente, a ansiedade. Porque se você pegar uma única garfada de comida e mastigar 15, 20, 30, 40 vezes, você vai perceber o quanto nós normalmente, isso de uma forma geral, simplesmente colocamos a comida na boca, dá uma pulada para o outro, manda para dentro. Isso é automatismo. Isso é uma forma de nem perceber o que está acontecendo. Quando a gente começa a rever isso, não é simples, eu estou falando. Quando você começa a trabalhar esse aspecto, simplesmente pegar a comida, ter gratidão, no ato de se alimentar, parar, mastigar pausadamente, com uma intenção do que eu vou fazer com esse energismo. Eu quero o quê? Eu quero saúde, se eu estou doente, se eu estou precisando de uma vitalidade nova, se eu estou com alguma enfermidade. Eu posso me curar, segundo Kardec. Nosso corpo se revitaliza, toda a energia do nosso corpo, em 2 meses. Se eu tiver bons pensamentos, pensamentos que estejam alinhados efetivamente com o que eu quero, ok? E sabendo que aí é uma coisa que é importante dentro desse processo de transformação, pegando esse exemplo da alimentação. Quando eu começo a fazer esse movimento de transformação, uma série de adversidades dentro do meu universo vai começar a se manifestar. Tudo que é contrário, tudo que não está alinhado com essa nova proposta, vai se apresentar como alunos se apresentam numa sala de aula. Então, o professor, que é a mente esclarecida do que ela quer, se eu quero saúde, se eu quero trabalho, se eu quero bem-estar, se eu quero equilíbrio na família, não importa qual é a área que você vai estar querendo se trabalhar. No momento que você fizer esse trabalho, imediatamente a postura inversa irá se apresentar. E aí eu falei da gentileza, lembra? Há necessidade que a gente tenha gentileza com esses pensamentos adversos que vão se apresentar nesse momento. Não se culpar, não ficar irritado, não alimentar esses estados que são contrários a essa nova proposta.
Joana de Ângeles, ela fala um pouquinho do que se apresenta normalmente quando a gente começa a fazer uma proposta de transformação. Toda vez que a pessoa tenta a conscientização íntima, o encontro com o eu profundo, que é a essência do Cristo em nós, a busca interior, as sensações predominantes nas paisagens físicas perturbam-lhe a decisão, impedindo a experiência. São sensações visuais, então eu não preciso estar vendo nada, simplesmente estar com ele, ou tentando fazer um trabalho de meditação interna. As sensações visuais, gustativas, olfativas, auditivas, táteis, com as quais convive em regime de escravidão, lembra que eu falei do nosso umbral pessoal, e que assomam no silêncio, na concentração, ocupa o espaço mental, desviando a atenção da meta que busca. Então a minha meta é ter mais harmonia, mais equilíbrio na relação, ter saúde. Então todos esses aspectos contrários se apresentam no momento que você está fazendo essa nova proposta. Então, aquele ditado que todo mundo fala, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece, é real, e eu reformulo essa postura para: quanto mais eu rezo, mais oportunidades a vida me dá para eu transformar esses sentimentos internos que estão adversos ao que eu preciso, ao que eu quero, pelo menos como médico. Só de um pensamento estar alinhado com essa nova postura, imediatamente se apresenta o inverso. Quando a gente acolhe esses sentimentos que são adversos, e muitas vezes, por isso que eu estou falando que precisa de gentileza e dedicação também, porque você precisa se empenhar a fazer isso com você. Então eles se apresentam. Quando eles se apresentam, eu vou ter que acolher. Uma vez uma terapeuta falou assim: dependendo da situação ou da camada interna que você carrega de adversidade, você pode deixar sair um demônio da Tasmânia, sabe aquele bichinho do desenho, né? O Taz. Ele vem para cima de você e você vai ter que acolher ele, e ele está te devorando. São os nossos pensamentos. Então essa é um pouquinho da postura que eu estou querendo deixar para vocês, para a gente rever esses conceitos. É importante que a gente repense o pensamento, para estarmos mais alinhados e não se deixarmos, no caso, ser arrastados pelas adversidades da vida. Ok? Obrigado pela oportunidade.